A gente conhece bem os Demogorgons, o mundo invertido, a 11, mas a história que deu origem a tudo isso, essa começou muito antes. Vamos mergulhar na história secreta de Terry Ives, uma universitária que só queria fazer parte de algo importante e acabou se tornando a peça-chave que deu início a tudo em Hawkins. Imagina a cena. Verão de 1969. O homem tinha acabado de pisar na Lua. O mundo inteiro estava vidrado, sentindo que um novo tempo tinha chegado. Para uma jovem idealista como a Terry Ives, aquilo era um sinal. Sabe, se a gente consegue chegar na Lua, o que não dá para fazer? Ela sentia essa esperança no ar e queria fazer parte de algo grandioso. Só que, enquanto o mundo olhava para cima, para as estrelas, uma escuridão estava se formando bem ali, na cidadezinha pacata de Hawkins, em Indiana. Um projeto secreto do governo estava procurando seus primeiros voluntários. E aquele idealismo todo da Terry ia levar ela direto para o olho do furacão. E como tudo começou? Com um simples anúncio de jornal. A Terry estava buscando um propósito e, claro, uma graninha extra, e via uma chamada para um estudo psicológico. Parecia uma coisa super inofensiva, né? Mal sabia ela que aquele pedaço de papel era, na verdade, um convite para uma armadilha que mudaria a vida dela para sempre. Acontece que não era um estudo qualquer de faculdade, era o infame Projeto MKUltra. E sim, isso existiu de verdade. Um programa da CIA que usava drogas psicodélicas, tortura psicológica, tudo para tentar controlar a mente humana. E a Terry Ives? Bom, sem saber, ela tinha acabado de se tornar uma cobaia do governo. E quem estava no comando de tudo? Ele mesmo, o sinistro Dr. Martin Brenner. Para ele, os voluntários não eram pacientes, eram recursos. E desde o primeiro momento, ele viu algo diferente na Terry. Uma teimosia, uma força mental que não ia quebrar fácil. E para um cara como Brenner, isso não era um problema. Era um desafio fascinante. Quando a Terry chegou no Laboratório Nacional de Hawkins, a ficha começou a cair. O lugar não parecia um centro de pesquisa. Era uma fortaleza. Um complexo gigante, sem vida, com guardas armados para todo lado. O clima ali era pesado, de segredo absoluto. Mas a Terry não estava sozinha nessa. Tinha mais 3 pessoas. A Alice, uma mecânica bem durona e cética. A Glória, super inteligente e fã de quadrinhos. E o Ken, um cara mais quieto que parecia que adivinhava as coisas antes de acontecerem. Um grupo que não tinha nada a ver, mas que acabou se unindo por estar, literalmente, no mesmo barco furado. No início, os experimentos até pareciam ter um objetivo nobre. Eles recebiam doses de LSD e eram colocados naqueles tanques de privação sensorial, flutuando no escuro, no silêncio total. A desculpa oficial era destravar o potencial oculto da mente, mas o objetivo real era bem mais sinistro. Não demorou muito para essa fachada de ciência desmoronar. Os testes ficaram muito mais agressivos, mais invasivos. O Brenner não estava tentando libertar mentes. Ele estava tentando quebrar, controlar e transformar aquelas pessoas em armas psíquicas. Os métodos dele eram brutais. A Glória, por exemplo, foi drogada com LSD e forçada a proteger informações militares enquanto sofria um interrogatório psicológico pesadíssimo. O Brenner não só observava, não. Ele usava os medos e os traumas mais profundos de cada um como arma para quebrar as defesas deles. E os sinais de alerta ficaram impossíveis de ignorar. A Alice, durante sessões de eletrochoque, teve visões de um monstro com uma cabeça que parecia uma flor escura. Sua familiar? Foi aí que a ficha caiu de vez para todo o grupo. Eles não eram participantes, eles eram prisioneiros. Foi então que a Terry, durante uma das sessões de droga, acabou vagando por uma ala restrita do laboratório. E lá, ela descobriu o segredo mais terrível do Brenner. Uma coisa que provava que a crueldade dele ia muito além do que qualquer um deles podia imaginar. Numa sala trancada, ela encontrou uma criança. Uma menininha com os olhos assustados e um número tatuado no pulso. 8. Ela não era uma voluntária. Ela era uma prisioneira. E o mais chocante, a menina, a Callie, não via o Brenner como um cientista. Ela chamava ele de papai. A Terry ficou simplesmente horrorizada. Ela percebeu que o Brenner não estava só testando adultos. Ele estava criando crianças em cativeiro, moldando a mente delas desde o nascimento. Ali, a linha moral não foi só cruzada, ela foi apagada. Pensa bem, de um lado, adultos que, de certa forma, escolheram estar ali. Do outro, uma criança de 5 anos, nascida e criada como prisioneira,
sendo transformada na arma psíquica definitiva do Brenner. Era outro em nível de maldade. A descoberta da Kali mudou tudo. Não era mais uma questão de sobreviver, mas de expor o Brenner e resgatar aquela criança. O grupo se uniu, transformou o medo em ação e bolou um plano ousado para contar para o mundo a verdade sobre o laboratório de Hawkins. Mas o Brenner estava sempre um passo à frente. Ao sentir a resistência da Terry, ele agiu com uma crueldade pessoal bem calculada. Manipulou o sistema para que o namorado dela, o Andrew, fosse convocado para a Guerra do Vietnã. O recado era claro: desafie-me e eu destruo tudo que você ama. O plano de fuga foi um ato de puro desespero. A Terry conseguiu fotografar uns arquivos, mas o Brenner descobriu tudo. A última esperança era uma demonstração para uns oficiais do governo. E foi aí que a pequena Kali agiu. Usando seus poderes de ilusão, ela criou um caos, uma cena de fogo, a distração perfeita para Terry, Gloria e Ken conseguirem escapar. Eles saíram do prédio, mas não do alcance do Brenner. A liberdade durou muito pouco. E o preço que a Terry pagou pela bravura dela foi terrivelmente alto. A vingança do Brenner foi rápida, silenciosa e definitiva. Os homens do Brenner a encontraram. Não a levaram de volta para o laboratório. Fizeram pior. Injetaram nela uma dose massiva de drogas e a largaram num hospital. O ataque a deixou em estado catatônico, presa dentro da própria mente, do jeito que a vemos na série. Foi assim que ele a silenciou. Mas tinha algo que o Brenner não sabia. Algo que o Ken, com seus pressentimentos, já tinha percebido. Durante todo aquele tempo no laboratório, durante a fuga, a Terry não estava lutando apenas por si mesma. Ela estava grávida. No hospital, o bebê da Terry nasceu. Só que os registros oficiais, claro, orquestrados pelo Brenner, contam uma mentira cruel. Dizem que o bebê nasceu morto. A verdade, no entanto, era muito mais valiosa para o programa de Hawkins. Brenner roubou a filha recém-nascida de Terry, uma menina que, ironicamente, nasceu com os poderes que ele tanto buscava. Ele a levou de volta para a mesma prisão da qual a mãe tinha escapado e a renomeou. Ela se tornou a Cobaia 11, a menina que a gente conhece como Eleven. A história da Terry Ives é uma tragédia, sem dúvida. Uma vida de potencial roubada, uma mente aprisionada. Mas o sacrifício dela não foi em vão. Sua resistência plantou as sementes da rebelião que um dia derrubaria o Brenner. A luta dela não foi o fim de uma história, mas o começo secreto e heróico de outra.